Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra abençoada. Eu senti aqui no meu coração, irmãos, um amor tão forte pela vida de cada um de vocês. E eu sei que isso não veio de mim, isso foi brotado pelo Espírito Santo de Deus. Você que chegou aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. E para você que já está comigo há um bom tempo, eu quero dizer que você é amado do Senhor. Não importa os erros que você cometeu até aqui, Jesus, Ele acredita em você, Ele te ama e Ele já provou isso ao derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário. E eu quero te trazer uma mensagem hoje que vai te fazer acreditar que você é o alvo do amor de Deus. Você pode se sentir sujo, você pode se sentir uma pessoa totalmente indigna. E realmente nós somos indignos, nós não merecíamos estar na presença de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor se compadece de nós. Assim como o Pai tem compaixão pelo seu Filho, Deus se compadece de nós, apesar de nossas falhas. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. Irmãos, todos nós somos pó, todos nós viemos do pó, ao pó retornaremos. E o que conta é o nosso espírito, é o nosso ser interior perante Deus. Amém? Nós vivemos numa época onde a aparência fala mais alto do que tudo. As pessoas querem mostrar a beleza, o que está no exterior. E isso Deus não se importa, porque Deus Ele vê o coração. E eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje que estão sofrendo. Por quê? Porque são julgadas somente pela aparência. Oh, irmãos, como é difícil quando alguém nos trata como um produto, quando as pessoas nos rotulam de algo que nós não somos de verdade. Nós, na verdade, somos filhos e filhas amadas do Senhor. E Ele deseja preencher o seu coração de uma maneira que você se sinta completo. Você nunca mais vai depender do amor das pessoas para ser feliz. Você nunca mais vai ficar em busca de alguém para te completar, porque você já está completo. Você já tem um propósito de vida, você sabe de onde você veio e para onde você está indo. É isso que Jesus veio fazer, Ele veio nos dar uma vida em abundância. É isso que está escrito em João capítulo 10, o versículo 10. Então, irmãos, essa mensagem de hoje vai ser poderosa. No final, eu quero orar de forma específica hoje, tá certo? Você que está passando por problemas físicos e emocionais, eu quero orar especificamente para que Deus te cure hoje. Hoje é o seu dia, eu creio nisso. Glória a Deus. Antes de começar, eu só quero pedir que você se inscreva no meu canal. Muito rápido, clique aqui no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, porque aí você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá certo? Irmãos, como eu disse para vocês, todos nós somos pó. Nós viemos do pó, nós não somos nada diante de Deus. E eu fico triste, irmãos, de ver que nossos irmãos, muitas vezes nos tratam como se nós fôssemos inferiores. Muitas vezes as pessoas vão na igreja e ficam tratando as outras pessoas como se fossem muito sujas, muito indignas, pessoas que nem deveriam estar ali. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado principalmente com o orgulho espiritual. O que é o orgulho espiritual? É quando você acha que você é melhor do que os outros no nível espiritual. Só porque alguém talvez não está fazendo o que você está fazendo, só porque alguém talvez cometeu um pecado e aquilo foi exposto para todo mundo e o seu pecado não foi exposto, e aí você acha que Deus te ama mais por isso, só porque você está se consagrando mais, só porque você não caiu naquele mesmo erro. Irmãos, nós precisamos ter todo o cuidado do mundo, porque nós podemos cair no erro de fazer que nem os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Jesus mesmo disse: olha, vocês têm sido os porteiros do céu, vocês não estão deixando as pessoas entrarem no céu e vocês também não estão entrando. Mas eu digo a vocês que as prostitutas, os cobradores de impostos, eles estão alcançando a graça, a salvação, e vocês estão ficando de fora. Irmãos, aqueles homens, eles faziam mais do que todo mundo. Eles eram extremamente rigorosos com a lei. Eles jejuavam 3 vezes por semana. Eles ficavam no templo todo sábado, em jejum, lendo as escrituras. Mas quando chegava diante das pessoas, eles tratavam elas como se fossem muito inferiores. E nós precisamos tomar cuidado com isso, tá certo?
Afinal de contas, do que adianta termos dons, talentos, do que adianta termos tudo se não tivermos o amor? De nada disso adiantará. Nós vemos no começo da Bíblia os irmãos Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. E quando Caim se apresentou diante de Deus, sabe o que Deus perguntou para ele? Caim, aonde está o seu irmão? Irmãos, eu sinto que hoje Deus está perguntando para muitos de nós como tem sido o seu relacionamento com o seu irmão. Porque não adianta nada nós buscarmos a Deus, nós orarmos, lermos a Bíblia e você, marido, tratar a sua esposa que nem um animal. Você, muitas vezes, tratar o seu pai, a sua mãe com desonra. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. E honrar, irmãos, não é somente obedecer, não. Honrar é demonstrar honra, gratidão. É você olhar para a história do seu pai e da sua mãe e você respeitar a história deles. Irmãos, quantas pessoas hoje começaram a ir para a igreja, começaram a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e só porque o pai e a mãe têm uma outra crença, ficam tratando de qualquer jeito, não tratam com respeito. Irmãos, nós precisamos amar primeiramente as pessoas se nós quisermos ganhar elas para Jesus, amém? Em primeiro lugar, você tem que dar o seu bom exemplo, o seu testemunho, porque senão as pessoas não vão se converter, ou Deus pode até fazer a obra, mas elas vão dizer, eu nunca quero ser que nem aquela pessoa. Se for para ser crente, cristão, que nem aquela pessoa, eu não quero ser. Irmãos, nós precisamos retornar ao amor pelas pessoas, porque não adianta nada amarmos a Deus a quem não vemos e as pessoas a quem nós vemos, nós tratamos com desprezo. Deus espera que nós demonstremos amor por todas as pessoas, tá certo? E eu quero ler para você uma passagem que fala exatamente sobre isso. Uma pessoa que era totalmente rebaixada pelos outros, mas Jesus foi exatamente nessa pessoa. Oh, meus irmãos, uma coisa eu percebo na Bíblia, na minha vida e na vida de muitas pessoas com quem eu converso, com quem eu encontro pelas ruas. Eu percebo que quanto mais a pessoa é discriminada, é zombada, é deixada de lado, mais Jesus tem um carinho especial. Parece que ele faz questão de ir exatamente no coração dessas pessoas e resgatá-las das trevas. Por quê? Porque justamente por isso elas são desprezadas pelo mundo, mas Jesus pega todas elas. Ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas que elas já não precisam de médico, elas acham que elas já têm tudo o que elas precisam. E essas pessoas, infelizmente, não alcançam a graça, o favor de Deus e também não vão receber a salvação. É por isso que Jesus disse, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, a riqueza não é pecado, o amor ao dinheiro é que é pecado. Mas quanto mais rico a pessoa é, mais parece que ela não precisa de Deus. Ela se acha autossuficiente. Então, irmãos, nós precisamos ter compaixão com todo tipo de pessoa, porque do mesmo jeito que nós antigamente estávamos cegos espiritualmente, as pessoas também estão cegas hoje e somente o amor de Deus pode tocar nelas, somente o nosso testemunho pode impactar elas e principalmente a pregação do Evangelho, amém? Então eu vou ler para você Lucas 18, o versículo 35 ao 43, olha o que diz. Quando Jesus estava se aproximando de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, ele perguntou o que estava acontecendo, e eles disseram que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem aquele homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem, e Jesus disse, receba a visão, a sua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Amém? Irmãos, olha que milagre maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque aquele homem, ele clamava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas as pessoas falavam, fica calado, pare de gritar, você está achando que Jesus vai querer alguma coisa com você? Mas irmãos, Jesus, ele viu o coração. Ele vê o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo desprezadas pelos homens, mas Jesus, ele quer você por inteiro. Se entregue completamente a ele. Amém?
Irmãos, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo um Jesus que amava as pessoas, diferente de muitos cristãos hoje que passam por alguém na rua, talvez um mendigo, ou até mesmo uma mulher que se divorciou recentemente, talvez um rapaz que está nas drogas e a pessoa atravessa a rua só para não cumprimentar. Irmãos, Jesus era muito diferente. Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher samaritana. Ela já tinha se divorciado 5 vezes e agora estava morando com um homem que ainda não era o seu marido. Irmãos, Jesus se compadeceu dela, até mesmo numa época em que os judeus e os samaritanos, eles não se bicavam, eles não conversavam. Mas Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher. Eu vejo também aquele Jesus que, quando os soldados estavam para prendê-lo, o discípulo Pedro cortou a orelha de um dos soldados e Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Jesus curou aquele homem, mesmo sabendo que ele estava levando ele preso para ser entregue aos religiosos. Irmãos, eu vejo um Jesus também que, mesmo estando na cruz, ele falou para o criminoso do lado: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque você me reconheceu como Senhor e Salvador, como o Messias enviado por Deus. Irmãos, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não adianta nada nós dizermos que amamos a Deus se nós não amamos ao nosso próximo, que são a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, esse é o recado que Deus quis trazer, que você coloque em prática o amor, tenha paciência com as pessoas, tenha compaixão. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, em vez de olhar com amor, a gente olha com aquele olhar de nojo, aquele olhar de repulsa. Irmãos, Jesus nos chama para conviver com pessoas assim, pessoas cheias de falhas, porque nós temos falhas. Não precisamos concordar com o pecado delas, mas também não precisamos ignorá-las, deixá-las de lado. Pelo contrário, é para essas pessoas que nós devemos anunciar o amor, o perdão e a graça de Deus. Amém? Então agora eu quero orar por você que foi tocado por esta palavra. Escreva aqui nos comentários: Jesus, me ajude a amar o meu próximo. Eu creio, irmãos, que hoje Deus vai curar muitas feridas aqui. Sabe por quê? Tem pessoas que não conseguem amar ao próximo porque elas não estão se amando. Pessoas estão feridas nas emoções. E eu acredito que pessoas feridas acabam ferindo as outras, mesmo sem elas perceberem, mesmo sem saberem. Então hoje Deus quer te curar. Quer curar suas feridas. Você que foi decepcionado por algum pastor, algum líder, algum membro da igreja, Jesus quer te curar também. Tenha compaixão com elas, perdoe elas, porque Deus te perdoa todo dia. Se você se arrepender agora, Ele vai te perdoar, mas Ele quer que você se reconcilie com o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou pegar aqui o óleo da unção e nós vamos ungir à distância. Ainda que seja pela internet, eu creio no poder de Deus. Eu creio que hoje vai ser um dia de cura, assim como Jesus curou o cego Bartimeu e ele falou: Senhor, eu quero ver. Jesus está te perguntando também: o que você quer que eu lhe faça? Oh, meu irmão, você tem que abrir seu coração. Não adianta ficar só recebendo oração. Você tem que abrir a sua boca, o seu coração e falar: Jesus, eu quero, eu necessito de ti. Eu não sou nada, mas eu quero o teu perdão, a tua graça. Irmãos, Jesus está olhando para o nosso coração agora. Glória a Deus. E eu quero orar de forma específica hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e receba essa oração em nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença e eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque nós não somos merecedores de nada. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós precisamos, meu Pai, do teu amor, o teu amor incondicional, porque nós somos falhos, nós temos pecado diariamente. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto de ti, meu Pai. E neste momento eu trago diante do Senhor as necessidades de saúde do teu povo, meu Pai. Eu oro por cada pessoa que está sofrendo com dores na coluna, pessoas que enfrentam dificuldades até para fazer as tarefas simples do dia a dia, meu Pai. Que a tua mão de cura esteja sobre cada uma delas, trazendo alívio, fortalecimento. Oh, meu Pai, eu coloco em tuas mãos aquelas pessoas que estão lidando com estresse, ansiedade, muitas vezes se sentem sobrecarregadas pelas demandas da vida e elas não têm conseguido encontrar paz. Parece que todo dia é um tormento, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Eu peço que a tua tranquilidade, a tua paz preencha esses corações,
trazendo equilíbrio, calmaria. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, meu Pai. Pai, eu oro também por essas pessoas que estão enfrentando doenças do coração, que cada batimento desse coração, meu Pai, seja um testemunho da Tua cura, do Teu poder, que essas pessoas possam experimentar uma recuperação completa, plena, que elas tenham uma vida saudável, meu Pai. Quantas pessoas agora, meu Deus, estão sofrendo no corpo, doenças, meu Pai, pessoas que estão sofrendo, lutando contra a diabetes, enfrentando todo dia um desafio novo, Pai. Dá força, meu Deus, para que essa pessoa supere essa condição. Dá sabedoria, Pai, para que as pessoas façam escolhas certas e que façam bem para a sua saúde e para o seu bem-estar. Oh, meu Deus, eu clamo também por todos que estão sofrendo com problemas de saúde mental, como a depressão, transtornos de humor, que muitas vezes essas pessoas se sentem isoladas na sua dor. Muitas vezes essas pessoas não têm com quem compartilhar, mas que elas encontrem em Ti, meu Deus, a verdadeira paz e alegria. Que no final desta oração, meu Pai, o Senhor cele com a Tua paz, com a Tua presença. Oh, meu Deus, eu oro por cada mulher, cada homem que tem enfrentado dores nas articulações, nos músculos. Oh, meu Pai, que cada movimento agora seja restaurado em Teu nome, que a recuperação seja completa, meu Pai. Eu oro também Te pedindo, ó Deus, tem misericórdia de todos que estão enfrentando doenças respiratórias, que essas pessoas consigam respirar profundamente, que elas desfrutem do fôlego de vida, do ar que o Senhor concedeu a cada um de nós. Oh, meu Pai, são tantos pedidos de oração, tantas pessoas passando por problemas, mas eu oro neste momento também, meu Deus, por feridas na alma. Oh, Senhor Jesus, tem compaixão, Pai. Quantas pessoas agora estão machucadas, cheias de rancor, cheias de mágoa, não conseguem mais liberar o perdão. Deus, tem misericórdia, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a perdoar, a acreditar nas pessoas, mesmo quando elas não fazem por merecer. Pai, que o Senhor nos dê paciência, assim como o Senhor teve e continua tendo paciência conosco. Nós precisamos, meu Deus, do Teu amor, porque é somente o Teu amor que pode nos ajudar a perdoar os nossos inimigos, a orar por aqueles que se levantam contra nós, que nós possamos dar um bom testemunho, Pai, diante de todas as pessoas e que eles possam ver a luz brilhando através de nós. Livra-nos, ó Deus, dos escândalos, que nós não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém, mas que nós venhamos dar um bom testemunho de verdadeiro cristão. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te peço, sela esta oração com a Tua presença, com o cumprimento da Tua palavra, porque o Senhor mesmo disse que tudo o que pedimos em Teu nome, o Senhor nos concederá, para que o nome de Deus seja glorificado. E é em Teu nome, Jesus, que eu oro por cada uma dessas pessoas, e eu Te peço, derrama o óleo da unção sobre cada uma delas, sobre cada ferida emocional, cada ferida física e mental. Sejam curados em nome do Senhor Jesus, que eu oro e eu já Te agradeço, meu Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade.
eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail, ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.